Olá pessoal, quem lhes fala é o professor Newton e na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre confiabilidade e disponibilidade de ambientes de redes de telecomunicações. Um assunto que é de importância extrema quando elaboramos redes para suportar negócios dos mais variados. E nessa primeira parte, nós vamos enfocar os conceitos de disponibilidade e confiabilidade e tratar de uma biblioteca, o ITIL, que permite a definição de serviços de telecomunicações, métricas, objetivos e gerenciamento. Então, os dois primeiros conceitos importantes para a gente examinar são a confiabilidade e a disponibilidade, né, de um sistema ou de um item de um sistema. Antes de entrar na definição, e sem termos que entrar no mérito da definição matemática, a gente pode tomar o exemplo do automóvel, né? O automóvel é composto aí por vários subsistemas, né? O sistema de motorização, o sistema de refrigeração, o sistema elétrico, né? O sistema de freios. Se você tomar o sistema que tem que ter a maior confiabilidade dentro do automóvel, que tem que ser confiável, né? Evidentemente tem que ser o freio, né? Tem que ser o freio, porque realmente numa situação inesperada, né, você espera poder pisar no freio de pé, né, e o sistema de freio ele conseguir parar o veículo aí num espaço adequado. Tá? Já a questão de disponibilidade, se a gente usar o mesmo conceito do carro, a gente pode imaginar que, ok, o freio de pé tem que ser confiável, o mais confiável possível, mas em caso de uma falha inesperada do freio de pé, a gente espera que o outro sistema, que é o do freio de mão, esteja disponível. Então, falhou o freio de pé, você vai puxar o freio de mão, né? E você espera que esse sistema de freio de mão esteja disponível e auxilie na frenagem do veículo. Então, olhando uma definição um pouco mais rigorosa, né, a confiabilidade ela é vista como a capacidade de um certo item, de certa parte, ou mesmo de um sistema, ele seja capaz de desempenhar uma função específica, né, de acordo com as especificações, num certo intervalo de tempo. Tá? Então, a confiabilidade, a gente espera que um item, sistema, etc., seja confiável durante um intervalo de tempo. Tá? Já para a disponibilidade, a gente faz normalmente a análise esperando, né, um percentual ali do tempo, de sorte que aquele sistema ele vai funcionar de uma forma satisfatória, né? O satisfatório aí entenda que não operando em situações de degradação que vão comprometer a operação do sistema. E nessa perspectiva, cabe falar um pouquinho sobre o ITIL, né? A Information Technology Infrastructure Library, né? Biblioteca de Infraestrutura de Serviços de Tecnologia, ela apareceu inicialmente na década de 80 para que o governo britânico organizasse aí os processos relacionados aos seus serviços, né? E pudesse garantir uma melhor qualidade de prestação de serviços. Esse modelo ele se encaixou perfeitamente para a parte de tecnologia da informação e, portanto, para a parte da gerência de redes, de telecomunicações. Nós usamos uma série de conceitos e boas práticas associadas. E obedecendo o ITIL, tem três conceitos aí importantes a serem destacados. O primeiro seria o acordo no nível de serviço, que é relativo, né, ao contrato que você vai firmar entre o cliente e entre o operador de telecomunicações.
referente aí às inúmeros aspectos que envolvem os serviços e os processos relacionados àquele contrato. Já o SLO são os objetivos de nível de serviço, Service Level Objectives, e eles dizem respeito, na verdade, aquelas métricas diretas que você vai ter no SLA para poder atingir o acordo esperado e fazer as mensurações devidas. E, obviamente, todo esse contrato ele precisa ser gerenciado, e daí a sigla Service Level Management, que nós temos no ITIL. E no ambiente de negócios de telecomunicações, nós temos algumas corruptelas destes termos que são usadas coloquialmente. Por exemplo, o SLA, para designar simplesmente o valor de disponibilidade que você vai ter daquele serviço, né? 99%, 97%, etc. O SLM para quando o serviço tem um gerenciamento proativo, ou seja, quando o serviço sair fora do ar, não é o cliente que precisa entrar em contato com o operador de telecomunicações para abrir um ticket e começar a contar o tempo que vai definir a disponibilidade, mas sim o próprio operador, através do seu serviço gerenciado, faz isso proativamente, né? E isso tem impacto para o cliente na questão do tempo em que um serviço pode ficar indisponível. E o SLO ele é usado normalmente em regiões remotas, onde você tem uma infraestrutura precária e simplesmente você foca nos objetivos que você quer atingir, muitas vezes sem dar relevância às métricas, né, para atingi-los, uma vez que a infraestrutura no local é nativamente precária para que você possa fazer isso. Um aspecto importante a verificar é que muitas vezes num processo de negociação entre uma operadora de telecomunicações e um cliente, né, algumas exigências aí são feitas e a operadora ela se compromete a tratar essas exigências com uma certa definição de parâmetro que ela não pode, na prática, atingir, né? Um exemplo simples é o caso de você fechar com o cliente, né, uma negociação para oferecer um canal de telecomunicações numa localidade remota com uma disponibilidade lá, de 98%, e que na prática, quando você vai verificar a infraestrutura disponível para chegar até lá, ela possui uma disponibilidade de 96%. E então, aquela exigência contratual que foi aceita por ambas as partes, ela de bate-pronto já não consegue ou não conseguirá ser atingida pela operadora. Outro aspecto importante são o que a gente chama de SPOF em inglês, ou ponto único de falha em português, né? Então você imagine, você tem um cliente que está operando, né, no seu desktop para acesso a uma aplicação, e então ele quer melhorar a disponibilidade dele, imaginando que, ok, quando eu não tiver o meu desktop disponível, eu vou poder estar acessando isso de uma outra localidade com um equipamento disponível, né? E se essa outra localidade também não estiver disponível, né, no caso de uma falha aqui, eu vou poder, de repente, usar isso de dentro de um restaurante, através de uma rede móvel, uma rede Wi-Fi, usando um notebook, né? E é muito comum nesses processos, às vezes, a gente esquecer de verificar, né, que para poder fechar esse serviço de
alta demanda, né? Então, com 3 alternativas de uso aqui, você faz eles convergirem, né? Por exemplo, para um único roteador, né? E nessa situação, se esse roteador falhar, né, as tuas 3 alternativas vão falhar. Então, o cliente ele vai deixar de usar o desktop, né, de um ponto para usar de outro e não vai conseguir, e ele vai tentar do restaurante e não vai conseguir, né? Isso é o que a gente chama então de ponto único de falha e que ele vai precisar ser eliminado, né, para que você possa ter esse serviço desenhado adequadamente. E vou finalizar então esta parte 1 com algumas questões para que você possa elaborar e pensar sobre os pontos apresentados. Muito obrigado e eu te vejo na próxima videoaula. Um grande abraço.